Oi, gente, aqui. Antes de a gente começar, eu só queria dar um recadinho bem rápido. Eu creio que eu já comentei aqui no canal antes que eu tenho dermatite e eu tô com uma mancha bem feia e bem dolorida que precisa ser removida e para isso tem que pagar. E como eu sou estudante de universidade pública, eu não tenho disponibilidade de horário para trabalho fixo. Então, para tentar juntar um dinheiro, eu tô fazendo leiturinhas de tarô e o valor simbólico da leitura varia de 15 a 30 reais. Então, quem tiver interesse, me chama no Twitter ou no Instagram, o arroba é esse aí na tela e valeu! É a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque da primeira vez que eu gravei, tava passando tanta moto aqui na rua por causa do jogo do Galo que não deu certo, eu vou ter que gravar de novo. Então, vamos lá. Eu vou falar sério aqui com vocês hoje. Eu acho o Marian Dora um bom diretor. Pronto, falei. Os filmes dele são nojentos? Sim. São perturbadores? Também. São desconfortáveis e difíceis de assistir? É lógico. Mas isso não significa que ele não é bom no que faz. Se por um acaso você caiu aqui de paraquedas e não sabe quem é Marian Dora, ele é, segurei a lista, diretor, cinematógrafo, roteirista, editor, produtor, auxiliar de direção, compositor, maquiador, técnico em efeitos especiais e designer de cenário alemão. Ele é um cineasta anônimo, ou seja, Marian Dora é um pseudônimo que ele usa pra fazer os filmes dele e não se sabe quem ele é na vida real. A única informação que, até onde eu sei, é confirmada, que circula sobre ele, é que ele é um cirurgião. E isso faz sentido, dado alguns trabalhos dele que ele tem aí na indústria. Ele se mantém anônimo porque ele sabe que o trabalho dele é polêmico e perigoso, tanto é que, mesmo sem ninguém saber quem ele é, ele já recebeu várias ameaças de morte por conta dos filmes que ele faz. Filmes esses que só são acessíveis hoje por causa da internet, porque eles têm lançamentos limitadíssimos, só em alguns festivais de nicho ali na região da Alemanha, da Áustria, e a distribuição em DVD também é muito limitada. E ele é responsável por dirigir vários filmes muito infames, como Carcinoma, Canibal e Melancolie der Engel, esse último que com certeza você já deve ter ouvido falar. Tá, mas por que eu digo isso, né? Por que eu achar o Dora um bom diretor é uma coisa polêmica? Bom, tudo começou quando eu fiz um vídeo sobre aquele merda do Lucifer Valentine. E nesse vídeo eu comparei os dois e defendi o Marian Dora. Olha, eu sinceramente não sei quem esse cara pensa que é. Eu tenho a sensação de que ele se acha um cineasta transgressor. Eu acho que ele pensa de que ele tá fazendo alguma coisa relevante, de que ele tá mudando alguma coisa. Eu sei que ele próprio já falou que ele faz filme especificamente pra mas pelo jeito que ele fala dele mesmo, dá a impressão de que ele se vê como uma figura grandiosa, ele se acha Só pra dar um exemplo, porque ele também é um cineasta anônimo, o Valentine se acha um Marian Dora. Assim, meu amigo, você não é, sabe por quê? Porque o Marian Dora sabe dirigir, o Marian Dora é um bom diretor e os filmes dele são interessantes, os seus não, meu querido. Você é um merda, meu irmão. Se enxerga. Puta que pariu. E isso gerou vários comentários de gente falando: ai, como que você fala mal de um e defende o outro, sendo que os dois são a mesma merda? Não, eles não são. Eu vou repetir, não é só porque você não gosta do trabalho dele que ele é ruim no que faz. No meu vídeo sobre o Valentine, eu falei que ele tava banido aqui do canal até segunda ordem, mas eu vou ter que trazer ele de volta aqui pra ter um pilar de comparação, porque assim fica mais fácil de eu explicar. Naquele vídeo, eu digo que a diferença entre o Valentine e o Dora é que o Dora sabe dirigir e o Valentine não. E quando eu digo dirigir, eu tô falando do aspecto técnico da coisa mesmo. Ele não tem todas aquelas qualificações listadas à toa. Ele entende de enquadramento, de iluminação, de ângulo, de edição, ele sabe guiar os atores em cena, ele sabe construir uma cena, ele sabe construir uma história, ele entende de atmosfera. Diferente do Valentine, que é péssimo em tudo isso, em todos os trabalhos dele que eu vi. Eu não sei se ele sabe dirigir. Assim, falando bem sério mesmo, eu não sei se o Valentine sabe dirigir. E se ele souber, ele finge muito bem que não, porque até pra dirigir pornô, você tem que saber o que tá fazendo, acredite ou não. Você tem que entender de iluminação, de trabalho de câmera, você tem que saber instruir os atores em cena. É a produção de um filme normal. Não é só porque é pornô que é bagunça. Você tem que saber o que tá fazendo. Ai, Laranjinha, mas por que você tá falando isso? Porque o Valentine, na vida real, é
diretor de filmes adultos. Outra coisa, teve muita gente perguntando naquele outro vídeo por que eu não falei o nome de verdade dele, já que já tinha sido vazado. E eu não fiz por duas coisas. Primeiro, eu não me dei o trabalho de pesquisar. Segundo, eu tenho um mínimo de decência de não fazer isso. Ok, voltando pro Dora. O Dora sabe construir uma narrativa. Ele sendo também roteirista dos próprios filmes, fica a critério dele como que ele vai carregar a trama da história. O primeiro filme do Dora que eu vi, na verdade, foi Canibal. Eu só fui assistir Melancholia da Engel muito depois. E como que eu cheguei em Canibal? Eu tava procurando outro filme, também um filme alemão, sobre a mesma história, lançado no mesmo ano de 2006. Canibal, do Marian Dora, é um filme baseado no caso do Armin Meiwes, conhecido como o Canibal de Rotenburg. Pois bem, tem outro filme sobre essa mesma história, chamado Rotenburg, que chegou aqui no Brasil com o título de O Canibal. Então, quando eu fui pegar o filme no Torrent, eu confundi o do Marian Dora com esse outro que eu tava procurando. Então eu meio que descobri esse cara, eu tive contato com esse cara por acidente. Apesar de ser sobre a mesma história, os dois filmes são relativamente bem diferentes, enquanto o Rotenburg tem um tom mais dramático, documental, parece essas séries que a Netflix faz de serial killer. Canibal, do Marian Dora, é um exploitation puro e simples, tanto é que os personagens nem têm nome. O principal, que seria o Armin, no filme é chamado só de O Homem, e o rapaz, Bernd Brands, não sei falar o nome dele, mas que seria a vítima do Armin, no filme ele é creditado só como a carne, ou seja, os personagens mal têm uma identidade. É um filme muito cru e muito bruto, pelo menos na minha memória. E eu falo isso por quê? Porque eu não reassisti nenhum filme dele pra fazer esse vídeo, porque eu tô numa ressaca cinematográfica do caralho, porque pra quem não acompanha a aba de comunidade aqui do canal, eu assisti 15 filmes em 3 dias, então eu literalmente não consigo assistir mais nada. Eu cheguei a tentar, mas eu não consegui, e eu não ia forçar filme de Marian Dora na minha cabeça na minha situação atual. Então, tudo que eu tenho são as memórias dos filmes. E pra todos os filmes dele que eu assisti, eu vou colocar em uns 3 ou 4, eu tenho essa mesma coisa a dizer. São filmes muito crus e muito brutos, mas não de um jeito ruim ou mal feito. O Dora consegue fazer essas coisas ficarem artísticas, ele tem um toque pra isso, ele tem um certo requinte nas obras dele. Eu já vi em algum lugar alguém falando que um filme dele, se eu não me engano, foi Melancholia der Engel mesmo, que ele fez aquele filme numa situação meio Lars von Trier, que é outro diretor que eu gosto muito. É uma situação meio Lars von Trier, porque ele tava passando por um período de depressão muito profundo, e aí ele fez Melancholia der Engel meio que pra exorcizar aquela depressão, mas eu não sei se isso é coisa da minha cabeça ou se realmente tem uma fonte pra isso, então não toma essa declaração minha aqui como verdade. Mais uma vez, não é só porque o trabalho dele é incômodo que ele não sabe o que tá fazendo, porque ele sabe. E eu trago aqui de novo o Lucifer Valentine como comparação, porque eu posso descrever os filmes dele com esses mesmos adjetivos, cru e bruto. Mas no caso dele, essas palavras carregam sim todo o sentido de ruim e mal feito. Os filmes dele são difíceis de assistir por outro motivo. Não são difíceis de assistir por serem perturbadores, e sim porque eles são insuportavelmente chatos. O cara faz os trem tudo nas coxas, é difícil de aguentar. E assim, eu sou uma daquelas pessoas que acredita sim que a arte tem que ser desconfortável às vezes. Como estudante de design, eu sei que entrar em contato com obras de qualquer mídia que te tirem da sua zona de conforto é muito importante. Você desafiar os limites do aceitável é uma coisa crucial para a expressão artística. Só um comentário bem rápido aqui: quando você estuda história da arte por 5 minutos, você percebe que esse papinho de que a arte tem que ser bela e edificante é literalmente papo de fascista, e eu não tô nem brincando. Eu só não vou me alongar nisso aqui agora, porque eu planejo trazer um vídeo só sobre esse assunto algum dia, porque é um tema muito interessante e precisa ser discutido. Então, sim, na minha opinião, o Marian Dora é um diretor infinitamente melhor do que o Lucifer Valentine, e eu vou repetir isso aqui até entrar na cabeça de vocês. Não é porque você não gosta do trabalho do cara que ele é ruim no que faz. Quando uma pessoa competente pega uma câmera, um pincel, uma caneta, uma máquina de escrever, sei lá, e cria uma obra que é muito bem feita em aspectos técnicos, mas que o conteúdo não te agrada, você não pode desmerecer essa parte técnica. Por exemplo, eu não gosto muito das obras do Edouard Manet, mas isso significa que eu acho ele um mau pintor? De jeito nenhum, o cara é o pai do modernismo. Eu só não curto o trabalho dele. Eu não sou muito fã da IU,
mas negar que ela canta bem pra caralho é quase um pecado. Eu não gosto muito das roupas da Versace, mas se eu não reconhecesse como elas são icônicas e importantes pro cenário da moda, você pode muito bem me expulsar da faculdade. É só que Versace não faz muito meu estilo. Não é só porque você não gosta da obra de alguém que essa pessoa é ruim no que faz. Você discorda de mim? Tem alguma reclamação? Algum ataque à minha pessoa? Me manda uma mensagem no Pix. Tá aqui na tela. Além do que, até onde eu saiba, o Marian Dora nunca foi acusado de ser supostamente um aliciador de menores. Então, assim, na minha visão, isso é muito importante. Tchau.